Boa noite, meus amigos e amigas, todos vocês que nos acompanham nas redes sociais da Prefeitura de Niterói. Hoje nós estamos mais uma vez reunidos no gabinete de crise do Plano de Combate ao Coronavírus em Niterói. Eu queria agradecer mais uma vez a cada um e a cada uma de todos nós niteroenses que temos sido perseverantes nas medidas necessárias ao controle da pandemia e à prevenção ao coronavírus. O Brasil hoje, como você já deve saber, tem 3.731.000 casos confirmados e o Brasil está chegando a quase 120.000 óbitos, chegamos a 118.000 óbitos. O Brasil tem um cenário ainda de descontrole da pandemia e é o segundo país em número de casos e também o segundo país em número de óbitos no mundo. A notícia importante, positiva, é que nós também temos um grande número de recuperados. Entretanto, temos um cenário ainda de descontrole da pandemia. No Rio de Janeiro, nós temos 215.000 casos confirmados, 15.700 óbitos, dos quais quase 10.000 óbitos, 10.000 mortes apenas na cidade do Rio, a nossa querida cidade vizinha. Também com cenário de descontrole em várias cidades da região metropolitana que observam um aumento do número de casos e óbitos. Niterói hoje tem 10.390 casos confirmados, 85 hospitalizados confirmados, 123 pessoas em isolamento domiciliar, sendo acompanhadas pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde, seja através das unidades básicas de saúde, seja através do programa de rastreamento e acompanhamento de infectados, que é o sistema de telemonitoramento, 361 óbitos, e aqui nós expressamos as condolências, mais uma vez, a todas as famílias que perderam entes queridos em Niterói nesses quase 6 meses da pandemia, e 9.821 recuperados niteroenses, graças a Deus, graças aos nossos profissionais de saúde que retornaram com vida e com saúde para a sua família e para os seus entes queridos. Eu queria mais uma vez agradecer a perseverança e ressaltar a importância da nossa disciplina na adequação dos nossos hábitos, seja com a higiene pessoal, lavando sempre as mãos com sabão, várias vezes ao dia, por pelo menos 20 segundos, ao mesmo tempo limpando o chão da nossa casa com água sanitária, pelo menos 2 vezes por dia, perseverarmos no distanciamento social em caso de necessidade de ir à rua e também no uso de máscara, que em nossa cidade é obrigatório desde abril e que desde maio é também, além de obrigatório, o uso de máscara, a infração sanitária de não utilizá-la, o cidadão incorre na infração com multa administrativa de R$ 180. Cerca de 1.000 multas já foram aplicadas ao longo desses meses e as equipes das forças públicas estão atuando no sentido, primeiro, de orientar, informar a população e, em caso de reincidência, evidentemente, estabelecer a infração administrativa. Niterói, como vocês sabem, é a cidade que foi o epicentro da epidemia no seu início em março. O primeiro óbito no estado do Rio de Janeiro foi em Niterói. A nossa cidade tem características que nos colocavam numa situação de enorme gravidade, como, por exemplo, a maior proporção de idosos em relação aos habitantes da região metropolitana. Em alguns bairros, como Icaraí, nós temos uma proporção de idosos similar a cidades de países desenvolvidos, com quase 30% da população acima de 60 anos. Lembrando sempre que 80% dos 10.390 casos de Niterói são de pessoas abaixo de 60 anos. Entretanto, 80% dos óbitos, dos 361 óbitos, são de pessoas acima de 60 anos, ou seja, esse público, né, é o público mais vulnerável à letalidade do coronavírus,
para além dos cidadãos que têm comorbidades. A boa notícia é que nós temos a menor taxa de letalidade da região metropolitana. Isso é uma conquista de toda a cidade de Niterói e dos nossos profissionais de saúde. A menor taxa de ocupação de leitos da região metropolitana. Estamos hoje com 25% dos leitos ocupados, seja no setor público, seja no setor privado. Hoje a saúde, o doutor Rodrigo informou aqui no gabinete de crise que tivemos apenas uma internação no Hospital Municipal Oceânico, que está com cerca de 46, 47 internados, dos 136 leitos. Já estamos chegando a 90 mil testes aplicados, é uma das maiores proporções de testes do Brasil e do mundo, e isso tem sido decisivo para o programa de rastreamento de infectados e para o controle da pandemia. E o indicador síntese, que na segunda-feira a métrica do plano de transição gradual para o novo normal tinha indicado o número 6,63, hoje indicou o número 6,13, ou seja, nós conseguimos retomar uma trajetória descendente, além da estabilização que nós tínhamos observado nas últimas 4 semanas dos casos, num patamar muito baixo. Então isso significa que houve, de fato, uma redução ainda que pequena, e nós seguimos confiantes que a perseverança e a disciplina dos niteroenses no cumprimento dos protocolos de prevenção ao coronavírus e, sobretudo, o engajamento dos nossos empresários, comerciantes, sobretudo as pequenas empresas que retomaram já suas atividades, seguindo esses protocolos, vão permitir que a gente possa retomar mais atividades e, ao mesmo tempo, garantir a segurança, a tranquilidade, a preservação da saúde pública, a integridade e a defesa da vida de cada um de nós, a tranquilidade de cada uma de nossas famílias, de retomar as atividades sem colocar em risco o conjunto dos cidadãos e cidadãs de nossa cidade. Eu vou pedir aqui ao doutor Rodrigo Oliveira que preste informações aqui sobre as ações na retaguarda da área da saúde, que são muito importantes. Doutor Rodrigo. Boa noite, prefeito. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos. Queria aqui destacar primeiro 2 pontos já mencionados pelo prefeito, que falam a favor e que mostram que a pandemia na cidade de Niterói está sob controle. A gente segue com uma taxa de ocupação dos leitos privados e públicos em 25%, e a gente tem hoje o maior programa de testagem massiva do país, muito provavelmente, com mais de 90 mil testes realizados. Essa capacidade de internação de casos graves, a nossa taxa de ocupação baixa, nossa reserva de leitos para atender casos graves do coronavírus, junto com a nossa forte capacidade de testagem, que faz com que a gente acompanhe muito de perto o desenvolvimento da pandemia e a curva, e mesmo assim a gente segue com um cenário de redução do número total de óbitos e de casos. Essas 2 informações, elas são decisivas e elas me fazem aqui dizer com muita tranquilidade que a gente segue com a pandemia sob controle. Queria reafirmar aqui, por fim, lembrar a todas e todos que a gente está já há algumas semanas realizando, em parceria com o Instituto Butantan, o estudo fase 3 da vacina produzida pela Sinovac Biotech. Já estiveram inscritos mais de 800 voluntários, profissionais de saúde, para fazer parte desse estudo, mas é fundamental, ainda dá para você se inscrever, e é fundamental que você, profissional de saúde, que queira contribuir com esse estudo, que com certeza, se tudo der certo, vai salvar muitas vidas, com a garantia de que a vacina, que já tem demonstrado resultados nas fases 1 e 2, ela é segura e eficaz. E justamente esse é o objetivo da fase 3, que Niterói, a única cidade do estado do Rio de Janeiro que está fazendo um estudo desse tipo. Para se inscrever, envie um e-mail para vacina covid-19 Vital Brasil, o Brasil é com S, @gmail.com. Repetindo,
envie o e-mail para vacinacovid19vitalbrasil@gmail.com. Obrigado, doutor Rodrigo Oliveira, médico sanitarista, nosso secretário de saúde. É muito importante essa informação sobre os testes da vacina e, de fato, o engajamento dos profissionais de saúde tem sido extraordinário, com mais de 800 voluntários nesse programa de testagem da vacina. É importante ressaltar que Niterói, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no combate à pandemia, tem sido interlocutora de institutos de pesquisa como a Fiocruz e o Butantan. O acompanhamento clínico dessa testagem tem sido feito pela Fiocruz, né, por técnicos da Fiocruz e também por técnicos do Butantan. E nós temos duas vacinas muito promissoras, tanto essa vacina Sinovac Butantan, como a vacina de Oxford. Então, Niterói tem acompanhado e tem participado ativamente desse esforço, dialogando com a comunidade científica. E a gente faz as nossas orações também para que a comunidade científica brasileira e a comunidade científica internacional chegue a essa vacina o mais rápido possível, para que a gente tenha a vacina que seja capaz de imunizar os seres humanos contra o coronavírus. Eu queria também parabenizar mais uma vez os profissionais de saúde que têm sido heróis anônimos nessa batalha pela vida. E no dia de hoje eu não poderia deixar de fazer uma menção, doutor Rodrigo, muito especial a uma pessoa muito querida de Niterói, que é o doutor Guilherme Eurico, que eu tive uma enorme alegria de vê-lo atuando no ano passado, quando em visita ao Hospital Horencio de Freitas. O Dr. Guilherme Eurico faleceu hoje, aos 85 anos, e foi presidente da Academia Fluminense de Medicina, foi presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, se formou na Universidade Federal Fluminense em 1958 e é um desses médicos que a gente guarda no coração com as melhores lembranças de amor ao ofício, de amor à sua missão. O doutor Guilherme, durante 35 anos, formou centenas de cirurgiões, de grandes cirurgiões em Niterói, ao longo de todo esse período que coordenou o programa de residência médica no Hospital Horencio de Freitas. Então, as nossas condolências à senhora Ana Regina, esposa do Dr. Guilherme Eurico, e aos seus 4 filhos, sabendo que ele deixa um legado e, sobretudo, deixa para todos nós niteroenses uma referência absolutamente extraordinária do exercício da medicina. Então, as nossas homenagens ao Dr. Guilherme Eurico e, através dele, a todos os nossos profissionais de saúde e médicos de Niterói. Eu queria pedir aqui à secretária de Planejamento, a doutora Ellen, a secretária de Planejamento, a Ellen Benedetti, que pudesse então prestar informações sobre a retaguarda na área social. Secretária Ellen. Obrigada, prefeito. Boa noite a todas e todos que nos assistem. Eu gostaria de passar algumas informações relacionadas à distribuição das cestas básicas. Nós começamos a distribuição na terça-feira dessa semana. Estamos realizando até amanhã essa distribuição em 2 polos, no Caminho Niemeyer e na Escola Portugal Neves. Essas cestas básicas estão sendo direcionadas às famílias em situação de vulnerabilidade que perderam a sua renda familiar em decorrência desse período de enfrentamento ao Covid. Lembrando que são famílias que não tinham cadastros prévios na prefeitura, elas perderam a renda por conta da pandemia e estão em situação de vulnerabilidade. Por isso, foi necessário fazer um grande esforço da Secretaria de Assistência Social para identificar essas famílias e também dos profissionais do Programa Médico de Família, que identificou famílias em risco de desnutrição. Então, aqui meu agradecimento a esses profissionais que fizeram essa identificação. E lembrando, então, que a distribuição continua até amanhã e volta a ser distribuído também semana que vem. Nós fizemos um calendário de distribuição dessas cestas básicas para que fosse distribuída de forma organizada e segura. Lembrando que todas as famílias que têm direito a esse benefício, a listagem já está divulgada no site da Transparência de Niterói. Então, lá no site é possível ver o nome da família, o dia e o horário para a retirada dessa cesta básica.
Então, novamente, eu quero agradecer a população que tem contribuído, pedir mais uma vez para que todas as famílias respeitem o dia e o horário para a retirada da sua cesta, para que a gente possa fazer isso, então, de forma muito organizada e segura. Prefeito, eu gostaria também de aproveitar e dizer que, a partir de segunda-feira, nós vamos divulgar o calendário de pagamento do mês de setembro do programa Renda Básica e também do programa Busca Ativa. São aqueles programas relacionados ao cartão que foi entregue para as famílias que já tinham cadastros prévios, tanto dos programas do Cadastro Único de Programas Sociais, quanto as famílias de alunos da Rede Municipal de Educação e também as categorias profissionais que foram autorizadas em lei, que também tiveram sua renda impactada em decorrência do Covid. Então, artesãos, ambulantes, catadores, todos esses profissionais estão com esse cartão, né, os cartões já foram entregues. E o calendário do mês de setembro nós vamos divulgar, então, a partir de segunda-feira. Eu gostaria também de, mais uma vez, pedir a colaboração da população que nos ajude, atuando junto com a Prefeitura, para auxiliar essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, especialmente a população de rua. Lembrando que a Prefeitura arrendou hotéis para acolher essa população, a Secretaria de Assistência Social fez todo um trabalho de acolhimento, de abrigamento dessa população. Nós ainda temos algumas vagas em hotéis. Então, você, se identificar alguma situação que necessita da intervenção e da assistência da Prefeitura, por favor, nos informe no número 153. Assim, a Prefeitura pode atuar, fazer o acolhimento e a proteção dessa população. Muito obrigada pela colaboração de todos. Obrigado, secretária Ellen. De maneira muito especial, queria chamar a atenção sobre a importância do acionamento do 153 em caso de identificação de situação de moradores de rua, moradores em situação de rua, porque com o agravamento da temperatura, com a diminuição da temperatura, evidentemente é muito importante fazer o acolhimento dessa população, e nós já temos dezenas de pessoas abrigadas, e com o arrendamento desses 2 hotéis nós ainda temos vagas disponíveis para fazer o acolhimento de moradores em situação de rua. Eu vou pedir à secretária de Fazenda, a secretária Giovana, que possa informar sobre os programas de apoio ao setor privado que a Prefeitura de Niterói, de maneira inédita no Rio de Janeiro, estruturou e implantou no apoio, sobretudo, às pequenas empresas. Secretária Giovana. Boa noite, prefeito. Boa noite a vocês que nos acompanham. Meu primeiro informe é sobre o programa Empresa Cidadã, que a Prefeitura paga o salário de 11 mil funcionários de pequenas empresas da nossa cidade. Esses depósitos do mês de agosto serão realizados na quarta-feira da semana que vem, dia 2, e na sexta-feira. Dia 4 vai ser para aquelas empresas maiores, que têm até 39 funcionários, e dia 2 para as empresas que têm até 19 funcionários, que é o maior volume do número de funcionários. Então, será realizado esse depósito para garantir, então, a folha de pagamentos dessas pequenas empresas. Nós também temos o programa Escola Parceira, que foi um programa que elaboramos para conceder bolsas para educação infantil, ou seja, creche, para alunos de 2 e 3 anos que estavam na fila para a creche do setor público. Então, nós vamos conceder um total de 18 meses de bolsas em instituições de ensino privadas da cidade, mas vamos adiantar o pagamento de 6 meses dessas vagas. O edital do programa Escola Parceira está no site da Secretaria Municipal de Educação e o prazo para o cadastramento das escolas foi prorrogado até o dia 9 de setembro. Então, nós convidamos todas as escolas de educação infantil a conhecerem esse programa, porque é uma forma da empresa ganhar um capital de giro, ganhar uma forma de se manter até que a gente tenha uma definição mais precisa sobre a evolução da doença e a possibilidade do retorno dessas criancinhas pequenas às escolas. Nós temos também o programa Supera Mais, que é essa concessão de crédito pela AG Rio. No primeiro lote, nós chamamos 600 empresas para apresentar os documentos para obterem o crédito. Sexta-feira agora, amanhã encerra o prazo para essas empresas pedirem o crédito. Dessas 600 empresas, nós já até ligamos para mais de 200 que não tinham solicitado o crédito. Então, nós vamos encerrar esse grupo. E a partir de segunda-feira, nós vamos anunciar um novo grupo de 1.000 empresas que poderão, então, fazer essa solicitação de crédito junto à AG Rio. O programa Supera do Banco do Brasil já emprestou 27 milhões de reais
Então, nós estamos conseguindo injetar na economia recursos para que as empresas consigam algum capital de giro para manter-se nesse momento tão difícil. Gostaríamos de ressaltar também, prefeito, uma importante medida hoje adotada, que foi a implementação da Lei Aldir Blanc aqui na nossa cidade. A Secretaria de Cultura de Niterói elaborou os editais, propôs, então, o projeto da execução desses recursos. A Prefeitura aportou mais 1 milhão para além dos recursos originais. E é um projeto que nós vamos apoiar tanto artistas e profissionais da cultura individualmente, quanto coletivos e empresas do setor cultural. Então, vão ter prêmios, vão ter inclusive apoios a ideias. Esse apoio à ideação, ele é fundamental na área de cultura para o desenvolvimento da criatividade, para a manutenção do pensamento e da inteligência no setor cultural. E serão apoiados também equipamentos culturais e EPIs, equipamentos também para que os projetos possam ser divulgados pela internet, computadores, câmeras, iluminação. Então será um projeto bem robusto, por meio de 4 editais que serão divulgados pela Secretaria de Cultura. Então nós convidamos também todos os artistas e todas aquelas pessoas envolvidas com a produção cultural de Niterói a conhecer as regras da implementação da Lei Aldir Blanc aqui da nossa cidade, que hoje o prefeito assinou lá no Solar do Jambeiro. Eram esses meus informes. Obrigada, boa noite. Obrigado, secretária Giovana, meus amigos e amigas. Eu queria ressaltar que essas medidas, tanto de apoio às famílias, um esforço muito grande, um investimento muito expressivo da cidade, para apoiar essas 50 mil famílias que estão tendo o acesso à renda básica de Niterói, a renda básica que a Prefeitura garante o crédito todo mês desse auxílio, até o mês de dezembro, e os programas também de apoio aos diversos setores da iniciativa privada, programas inovadores que foram estruturados. Quero mais uma vez agradecer a cooperação do Poder Legislativo, agradecer a todos os vereadores que apoiaram e que aprovaram as medidas legislativas necessárias para implantar esses programas de apoio, inclusive as pequenas empresas de Niterói, tem permitido que Niterói, apesar de estarmos sofrendo como todo o país, todas as cidades estão sofrendo, graças a essas medidas, Niterói, que mesmo não sendo uma ilha, sofrendo o contexto geral da crise, Niterói sofra menos do que as outras cidades estão sofrendo. Então essas medidas estão garantindo que a nossa retomada da economia possa ser mais rápida e mais forte. Então nós já estruturamos várias ações desse programa de retomada, e eu queria ressaltar hoje esse programa que a secretária Giovana mencionou, de apoio aos equipamentos e também às atividades da cultura do setor privado em Niterói, um dos setores que foram mais prejudicados no contexto da restrição das atividades para o controle e o combate à pandemia do coronavírus. Bem, eu queria também, para concluir, ressaltar que nós estamos em diálogo com o Comitê Científico de Alto Nível, que envolve os melhores especialistas do país, seja da área de epidemiologia, infectologia, estatística, que tem auxiliado a Prefeitura desde o início da pandemia. São especialistas da Fiocruz, da UFRJ e especialmente da Universidade Federal Fluminense, a nossa Universidade de Niterói. E nós estamos fazendo sistematicamente com eles a análise dos indicadores epidemiológicos junto com a equipe de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde de Niterói. Nesse sentido, é necessário que a gente reitere a importância da disciplina, da perseverança, porque o vírus não deixou de circular, sobretudo porque Niterói está inserida numa região metropolitana, ao lado, por exemplo, da cidade do Rio, onde há um descontrole da pandemia, um descontrole maior da pandemia e uma circulação mais forte do vírus do Covid-19. Por isso, nós vamos estender as medidas de restrição de circulação e acesso a Niterói, que estavam definidas até o dia 31 de agosto, para até o dia 30 de setembro.
Então estão prorrogadas medidas de restrição de circulação com os bloqueios nas entradas de Niterói, os bloqueios para a circulação de táxis e aplicativos de outras cidades para Niterói e também todas as ações relacionadas à medição de temperatura dos usuários do sistema de transporte, especialmente daqueles que acessam as estações de barcas para o Rio de Janeiro a partir de Niterói. Então, essas medidas de restrição estão prorrogadas até o dia 30 de setembro, com o objetivo de continuar protegendo Niterói, para que Niterói mantenha o controle da pandemia. Nós estamos dialogando com o Comitê Científico de alto nível e com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que constituiu, inclusive, a partir das suas várias instâncias, uma equipe que está acompanhando as medidas de controle da pandemia no Estado do Rio de Janeiro, sobre a questão da retomada da educação, retomada da atividade da educação. Essa é uma questão que a gente tem sido muito questionado e com várias avaliações diferentes, e evidentemente a posição da Prefeitura é uma posição de sempre dialogar com as instituições científicas e com as instituições, com o Ministério Público, que tem se esforçado no sentido de cooperar e acompanhar as ações do combate à pandemia em Niterói e no estado do Rio de Janeiro. De maneira que nós estamos ainda num estágio de avaliação sobre esse plano de retomada da área da educação, e tudo será feito de maneira muito científica, seguindo, evidentemente, todos os protocolos das melhores experiências internacionais, no sentido de garantir a retomada das atividades, mas com o devido cuidado, com a devida atenção para garantir a segurança e, sobretudo, a proteção à vida das pessoas. Então, eu queria informar que até o dia 30 de setembro nós temos as medidas de proteção da cidade e de restrição do acesso de outras cidades para Niterói renovadas, sobretudo no que diz respeito aos bloqueios, à medição de temperatura, aos aplicativos e táxis de outras cidades, de cidades vizinhas. Eu queria agradecer mais uma vez a cada um e a cada uma que tem sido determinante, que tem sido decisiva para que Niterói esteja vencendo essa batalha pela vida, mas chamando sempre a atenção que até que essa vacina chegue e seja capaz de imunizar os seres humanos contra o coronavírus, nós vamos ter que adequar os nossos hábitos a esse conceito de um novo normal posterior à pandemia, sobretudo perseverando no distanciamento social, no uso de máscaras e também da nossa higiene, especialmente a higiene das nossas mãos. Queria desejar uma boa quinta-feira, um bom final de quinta-feira para todos e, a partir de amanhã, um bom final de semana para todos niteroenses, para todos nós. E que Deus nos abençoe.